Olá, vamos aprender hoje um pouco sobre oração. O que é a oração? A palavra oração vem de oratória. É o ato de falar com ação, ou seja, de nada adianta chegar e falar se não houver ação. A fé sem obras é morta. Jesus foi claro. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: a fé sem obras é morta. Então, há necessidade de orar, estabelecer um diálogo com o Senhor Deus e agir, oração. Mas vamos entender aqui, porque muitas pessoas ficam repetindo a oração do Pai Nosso e não serve para nada. Com todo o respeito que merece as religiões, o Pai Nosso é um modelo de oração. Ele não é para ser repetido, e sim para nós termos os princípios básicos ali para nós orarmos e entrarmos diante de Deus. Então vamos ver aqui em Lucas 11, eu vou começar no versículo 2. Jesus respondeu e disse: Quando orardes, dizei ao Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Será que Deus precisa que o homem diga para ele se santificar? De maneira nenhuma. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós não devemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós temos que entrar na presença de Deus com temor, com respeito, sendo sincero, sinceridade de coração. E não é aparência externa, não é banhado, bonito, perfumado. Tá bom, e é bom assim mesmo também, que Deus recebe esse tipo de louvor também. Mas se você estiver tapado de graxa, sujo, trabalhando, ou na construção, ou na campanha, não tem problema. Você pode entrar diante de Deus do jeito que você quiser. Agora, tem que entrar com o coração puro, com a mentalidade pura, com sinceridade, que Deus vê é o coração das pessoas, é a intenção das coisas. Não adianta entrar de qualquer jeito, com ódio, desejando mal para os outros, querendo vingança, querendo ver os outros se ralar, não vai funcionar. E agora isso estou falando é para o crente. Para o que não é cristão, não tem problema. Não tem problema se você está na prostituição, se você está viciado, se você está irado, não tem problema nenhum, porque Jesus Cristo foi claro, ele veio para buscar o que se havia perdido, mas estou me referindo para pessoas que já aceitaram ao Senhor Jesus. Entrar de qualquer jeito, Deus não vai ouvir. E qual é a base bíblica para isso? Isaías 59 diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos veja. E as nossas iniquidades, que são o pecado oculto, aquele pecado que está no coração, tapa os seus ouvidos para que ele não nos ouça. Você pode ir lá e olhar Isaías 59, versículo 1 e 2 e ver que eu não estou falando abobrinha. Então, assim, entre com respeito. E o segundo, vinde o teu reino. O que é vinde o teu reino? Vinde as promessas de Deus. Lógico que o reino de Deus consiste na salvação para quem acredita, e quem aceitou Jesus realmente acredita, porque senão não teria aceitado Jesus. Geralmente as pessoas aceitam Jesus pela dor, pelo sofrimento, e infelizmente muitas pessoas se tornam caçadoras de bênçãos. Nós devemos de ser abençoados? Devemos, mas nós devemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. São as promessas de Deus? São, mas a maior das bênçãos é a salvação. Mas o reino de Deus também consiste nas bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor virão sobre nós, atrás de nós e nos alcançarão. Então, vinde teu reino, vinde as tuas promessas. A partir do momento que você respeita a palavra de Deus, pode entrar na presença de Deus e reivindicar tudo aquilo que Ele prometeu para você que se cumprirá. Agora, se existe uma fita isolante entre você e Deus de pecado e iniquidade, você não conseguirá, porque Deus é santo. Vinde vós o teu reino e dá-nos cada dia dá-nos de cada dia o nosso pão cotidiano. O que Jesus quis dizer com isso? E quando ele falou isso, ele estava se referindo quando Deus mandou as codornizes lá, quando o povo de Israel saiu do Egito e faltou carne, e eles murmuraram, e Deus mandou o maná do céu, mandou codornizes lá para que eles se alimentassem, porque eles não tinham carne. E o que aconteceu? Os avarentos começaram a guardar carne, esconder, com medo de que faltasse no outro dia. Comiam
comiam o que dava, depois guardavam o resto. O que que aconteceu? Deus se irritou com aquilo, que isso é avareza. Ou em outras palavras, Mateus 6 fala que nós não devemos de nos preocupar com o dia de amanhã. Se Deus veste as aves do campo e os animais e as árvores, ele cuida de tudo, quanto mais a nós que somos seus filhos, seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança. Então, assim, se preocupe apenas com o dia de hoje. Porque basta, o Senhor Jesus foi claro, a cada dia seu próprio mal. O que é o próprio mal de cada dia? São as provações que nós temos a todos os dias, trabalhar, vencer alguma enfermidade, problemas familiares. Isso acontece, enquanto estivermos aqui, isso irá acontecer. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, não ande ansioso por nada. No dia de amanhã, Deus irá preparar. Preocupe-se de viver o dia de hoje. É o que diz aqui na palavra do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não seja avarento, perdoe os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Jesus diz que quem não é perdoado, quem não perdoa, não é perdoado. E quem não é perdoado, não entra no reino dos céus. O João Batista veio antes de Jesus e ele pregou somente o perdão. Ele não pregou outra coisa a não ser o perdão. Ou seja, antes de aceitar Jesus é necessário arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender para recebermos o perdão do Senhor. Não adianta se batizar e não ter uma mudança de atitude. Não andar em novidade de vida, continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, mudar em partes, largar os vícios e, sei lá, dizer que é cristão, colocar a Bíblia debaixo do braço, não vai adiantar. Tem que ter mudança de atitudes, tem que ter mudança de comportamento, tem que viver conforme a palavra de Deus, para que possa ser perdoado. E perdoando, e sendo perdoado, também perdoar aqueles que nos ofenderam. É necessário perdoar. Quem não perdoa não é salvo. Então, reveja suas atitudes e veja que Deus, não é palavra minha, é palavra de Deus. Também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelos nossos desejos. Nossos desejos é que atraem a tentação, e a tentação vem do diabo. A palavra de Deus diz que ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Então Deus não se a palavra de Deus diz que Deus não tenta, é porque Ele não tenta. Mas nós somos tentados pelos nossos desejos. Em outras palavras, nós gostamos de riqueza, o diabo vai preparar algo ilícito para que nós venhamos cometer e perder a nossa salvação, para que venhamos adquirir dinheiro. Nós gostamos de prostituição, o diabo vai preparar para o homem aquela bonitinha, ajeitadinha, para a mulher vai preparar o garanhão lá, vai preparar os laços dele. Então esteja atento, Deus não vai conduzir em tentação, mas Ele vai nos livrar do mal. Mas para isso é necessário estarmos comprometidos com Ele e andarmos de acordo com a sua vontade. Mas livra-nos do mal. Então, já deu para entender, o Pai Nosso é um modelo de oração, são pontos aqui que Jesus botou, que é o básico para que possamos aprender, para que possamos entrar diante do Pai em oração, estabelecermos um diálogo com Deus e assim vencer todas as nossas provações em nome de Jesus.